Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Yuri Valles e no vídeo de hoje vamos analisar um fundo de investimento imobiliário que é bastante querido pelos investidores. Ficou curioso? Venha saber comigo. Então, pessoal, como vocês já leram no nome desse vídeo, hoje vamos falar do Iridium Recebíveis Imobiliários, ou mais conhecido como IRDM11. Esse fundo é um fundo até mesmo recente, pois sua data de registro na CVM é de 2018. Ele possui uma gestão ativa, ele é do tipo de papel com foco em CRIs, que são recebíveis imobiliários, e possui atualmente quase 8 milhões de cotas emitidas que estão concentradas na mão de quase 50 mil pessoas. Lembrando que são pessoas físicas e pessoas jurídicas. Esse fundo possui atualmente um patrimônio líquido de 771 milhões de reais, o que corresponde a aproximadamente um valor de R$ 96,79 por cada cota emitida. Agora vamos analisar alguns dos seus indicadores para saber se vale a pena ou não investir no IRDM11. Hoje, na data de gravação do seu vídeo, o seu valor de mercado está aproximadamente de R$ 115,35 e o seu valor patrimonial continua os R$ 96,79. Então, nós já temos o nosso primeiro indicador, que é o P sobre VP. Se vocês pegarem o valor atual de mercado e dividirem pelo valor patrimonial, vocês vão encontrar um P sobre VP de 1,19. O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje, no mercado, as cotas do Iridium estão sendo negociadas a 19% a mais do seu valor patrimonial. Então aqui nós já temos esse indicador que não é tão favorável assim para esse fundo de investimento imobiliário. Mas vamos analisar os demais indicadores. A sua mínima foi de R$ 96,86 e a máxima de 142. Lembrando que essa mínima e máxima são de fechamento de mercado, pois essa mínima foi daquela data histórica de 23 de março de 2020, quando o IFIX caiu mais de 16%, e também essa máxima é do final do ano de 2019, mais precisamente nas últimas semanas de dezembro, quando houve uma grande valorização no valor de mercado dos fundos imobiliários. Ele possui uma boa participação no IFIX, sendo ela de 1,156%, e possui uma liquidez média diária na casa de 3,3 milhões de reais. Se pegarmos esse valor dessa média mensal e multiplicarmos pela quantidade de dias úteis no mês, lembrando que a bolsa ela não funciona em domingos, sábados e feriados, nós vamos ter uma movimentação média mensal na casa de 72 milhões de reais. Isso daqui já é um bom indicador, pois ele apresenta uma boa liquidez. Então, se houver a necessidade de você desfazer da sua participação, seja em razão do custo de oportunidade ou em razão de uma necessidade, pode ser que você não terá um impacto tão grande, uma desvalorização tão grande no preço das suas vendas, sendo que ele possui uma boa liquidez para isso. Mas não é nada garantido e você tem que ficar atento ao dia que você for operar essas ordens de venda. E pessoal, nós temos aqui o outro indicador que é a sua rentabilidade. O último rendimento declarado pelo IRDM11 foi de 70 centavos. E a sua média dos últimos 24 meses ficou na casa de 82 centavos. Então, se pegarmos esse valor da sua média de 82 centavos e dividirmos pelo seu valor hoje de mercado, vamos ter que IRDM11 possui uma rentabilidade na casa de 0,71% ao mês. E se fizermos uma projeção para os próximos 12 meses, teríamos uma rentabilidade aproximadamente de 8,53% ao ano, que é uma excelente rentabilidade. Agora vamos pegar com base no último pagamento, sendo que ele teve um valor inferior ao da sua média mensal. Se pegarmos os 70 centavos e dividirmos por 115,35, que é o seu valor de fechamento, temos uma rentabilidade de 0,60% ao mês e projetada teríamos uma rentabilidade de 7,28% ao ano se ele continuar com essa média de pagamento com base no seu último rendimento declarado.
Percebam que essa rentabilidade está bem superior à nossa rentabilidade da taxa Selic, sendo que a Selic hoje está no valor de 3% ao ano e que, se você fizer investimentos em renda fixa que estão atrelados a essa taxa, você precisa se recordar que existe a incidência do imposto de renda, sendo que esse imposto de renda começa em 22,5% e o mínimo que você vai pagar será de 15%. Então, a rentabilidade líquida com base na Selic seria aproximadamente de 2,55%. Então, aqui o IRDM possui um bom indicador, pois a sua rentabilidade, seja com base no seu último pagamento ou com base na sua média dos últimos 24 meses, está mais de 3 vezes o valor da Selic. E para quem é acostumado a investir na poupança, a poupança hoje ela representa 70% da Selic, que daria 2,1% ao ano. Então perceba que o IRDM chega quase 4 vezes mais do que a poupança na sua rentabilidade anual. Então, em termos de rentabilidade, ele possui sim um bom indicador. Agora vamos analisar o portfólio desse fundo para saber se ele possui um portfólio diversificado. E com isso, ele passa uma segurança maior para os seus investidores. Como vocês podem observar aqui, o IRDM11, apesar de ser um fundo voltado para o segmento de papel, ele possui várias cotas de outros fundos de investimento imobiliário, muito em razão que ele conseguiu captar um valor um pouco antes da crise e com essa nova emissão ele conseguiu adquirir várias cotas de vários fundos de investimento imobiliário com um valor bastante descontado em razão daquela queda de março. Então vocês podem observar aqui na tela que hoje ele possui investimento em mais de 30 fundos imobiliários diferentes. Então, nessa questão de fundo imobiliário, ele possui um portfólio bastante diversificado. Além desses investimentos nesses fundos, ele possui também investimento em CRIs, ou melhor, CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. E ele possui quase 60 CRIs na sua carteira, mostrando que também ele tem uma diversificação muito grande nessa parte de investimento de renda fixa. Ele também possui uma LCI e uma aplicação de fundo de renda fixa. Outro indicador que eu gosto de analisar para quem acompanha o canal é a quantidade de fundos imobiliários que possui o IRDM na sua carteira. Como vocês podem observar, o IRDM está presente em mais de 15 fundos imobiliários, inclusive fundos como o BCFF, o MGFF e o RBRF. Então, isso é um bom indicador, pois passa uma segurança maior para nós que queremos investir no Iridium, pois esses investidores, através desses fundos imobiliários, são investidores profissionais ou investidores qualificados. E se eles acreditam e investem nesse fundo imobiliário, pode trazer uma segurança para nós que queremos começar a investir nele, pois esses gestores, eles também acreditam nesse papel, seja em razão dos seus rendimentos mensais ou até mesmo em razão do ganho de capital que ele pode providenciar para os seus cotistas. Por fim, pessoal, vamos analisar agora o relatório gerencial do IRDM para verificar quais foram os seus principais pontos durante o mês de abril. Lembrando que na data de gravação desse vídeo ainda não foi divulgado o relatório gerencial do mês de maio de 2020. Como vocês podem observar, aqui está o seu relatório gerencial do mês de abril e já possui uma informação importante quanto à alocação dos recursos que ele captou na última emissão, que ele conseguiu alocar todos esses recursos, mantendo simplesmente 5,21% do seu patrimônio líquido em caixa. Então, mais de 94% já estão alocados em ativos. E vamos verificar que esses ativos são tanto ativos de renda fixa, como os CRIs, quanto também cotas de fundos de investimentos imobiliários. Aqui nós temos os rendimentos dos seus últimos 12 meses, como também o desempenho do valor da cota no mercado secundário. O que é esse mercado secundário, Yuri? É o mercado de negociação direto na Bolsa de Valores. O mercado primário é quando o fundo faz a emissão de novas cotas. Depois da emissão, ele passa a negociação pelo mercado secundário, que é quando você vende e compra cotas de outras pessoas através da nossa B3. Como nós falamos, a cota chegou a R$ 142,00 e no mês de abril ela finalizou no valor de R$ 101,98. Mais adiante, ele traz toda a carteira desse fundo, principalmente os seus ativos de renda fixa. Vocês podem observar que ele possui
vários ativos, então ele tem um portfólio bastante diversificado, o que passa uma segurança maior para os seus cotistas, pois se um ou outro ativo ficar inadimplente e o fundo não receber o seu valor correspondente, essa inadimplência não vai impactar de forma tão direta nos rendimentos do fundo em determinado mês. E aqui nós temos todas essas características desses ativos, como principalmente os ativos de renda fixa, que são referentes aos CRIs. Vocês possuem os indexadores desses contratos, IPCA, CDI, GPM, a taxa que é composta desses contratos e também o fluxo de pagamento, sendo mensal, trimestral, anual e a data de vencimento desses recebíveis. Aqui já fica a nossa recomendação para você acessar o relatório gerencial e analisar todas essas características para saber se vale a pena ou não investir no Iridium. Mais adiante, nós possuímos também toda a carteira de fundos imobiliários que esse FII possui investimento, com destaque para alguns fundos que já gravamos vídeo aqui no canal, como por exemplo o XPLG, XP Industrial, o XPPR, o HGRU, o TIGAR, o Vinci Logística e o UBSR. E também tem um destaque maior para o HCTR, pois esse fundo é o que possui maior participação do Iridium atualmente, pois só ele corresponde a 11,61% do patrimônio líquido do Iridium. Então já fica a observação que vocês precisam acompanhar as notícias relacionadas ao HCTR, pois se houver algum impacto nos rendimentos desse fundo ou um fato relevante que vai impactar o valor das cotas desse fundo, o Iridium pode sofrer esse impacto indiretamente, pois ele possui mais de 11% de participação no HCTR11. Mais adiante, temos como que funciona a distribuição atual da carteira do Iridium, sendo que 60% está alocado em recebíveis imobiliários e quase 35% está alocado em cotas de fundos imobiliários. E também temos essa distribuição quanto ao indexador de reajuste dos seus contratos, como por exemplo o IPCA, IGPM e a CDI. Lembrando que como ele possui quase 35% em cotas de fundo de investimento imobiliário, não foi colocado esse indexador aqui no seu relatório gerencial. Mais adiante, nós temos as principais movimentações do mês de abril, sendo que o fundo aproveitou o mês de abril para reciclar ou reduzir algumas posições de fundos imobiliários que possuem na carteira, em razão dele acreditar que eles não possuem um grande potencial de valorização, pois eles já recuperaram o valor que eles possuíam antes da crise. Aqui nós temos essa movimentação, como por exemplo, ele fez a venda do DMCA11, o GRLV11, ele também vendeu um pouco de cota do HCTE, que é que ele possuía maior participação, ele comprou algumas cotas do HGBS, vendeu também cota do HGLG, que é bastante famoso e tem vídeo já no canal, vendeu cotas do HGRU também. Então vocês podem acompanhar toda essa movimentação do mês de abril, relacionada às compras de fundos de investimento imobiliário e também relacionada às vendas desses fundos imobiliários. E aqui nós temos a demonstração do seu resultado, com destaque para os juros que ele recebeu dos seus recebíveis imobiliários e também aos dividendos ou rendimentos recebidos pela sua participação em outros fundos de investimento imobiliário, que somando esses dois montantes, temos quase aproximadamente 4 milhões de reais de receita, sendo que o total das suas receitas ficar em torno de 6,3 milhões de reais. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, peço que você deixe o seu like, compartilhe o vídeo, inscreva no canal se você não for inscrito e faça aqui os seus comentários. Falem para nós se vocês pretendem adquirir cotas do IRDM11 ou se vocês já investem nele, se vocês pretendem aumentar a sua participação e nos vemos no próximo vídeo.